Dizer não pode parecer simples para umas pessoas e para outras pessoas ser mesmo muito difícil, especialmente para quem sofreu de traumas de abandono ou viveu relações de dependência emocional. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos celebrar o não como um ato de amor próprio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? O não, por vezes, parece um palavrão, parece de facto uma palavra grande, difícil, pesada, porque vai ter consequências, vai ter impacto. Muitas vezes o não surge por medo de decepcionar, por medo de ser rejeitado, e então a pessoa vai engolindo os nãos, quando na realidade gostaria de dizer sim. Quando na realidade os sims que foram ditos também traziam algo como consequência, que é magoar-se a si próprio. De facto, é importante celebrar o não como um ato de amor próprio, porque ao contrário daquilo que nos foi ensinado, os limites, a colocação de limites não é falta de amor, é o amor na medida certa, é um amor que nos inclui e muitas vezes nos salva. Falando aqui um pouquinho do que a investigação nos transmite, o estudo Colenova de 2024 comparou mulheres com altos e baixos níveis de codependência. Os resultados revelaram que as mulheres mais codependentes apresentavam uma autoestima mais baixa, uma autoimagem mais frágil e uma percepção reduzida de controle das suas vidas. Logo, estas mulheres tendiam a ter um maior foco nas suas próprias falhas, a culpar-se excessivamente e a mostrar grande dificuldade em dizer não, por receio de quê? De quebrar o vínculo. Não é? Portanto, aqui o peso do não com o medo de perder, o medo do abandono. E isto está em linha com o que Bacon e investigadores já em 2020 encontraram. Portanto, pessoas codependentes relataram sentir que não sabiam quem eram fora dos seus papéis de cuidar do outro na relação. Muitas vezes devido a traumas relacionais precoces ou educacionais marcados por controlo ou abandono. Portanto, existe uma explicação para a dificuldade que as pessoas sentem em dizer não. Não é uma simples falta de assertividade, por vezes é mais profunda esta dificuldade em colocação de limites. Vejamos aqui neste exemplo, não é? Aqui na codependência e que tem aqui por base, não é? Traumas relacionais ou situações de abandono. Portanto, as pessoas neste processo confundem amor com sacrifício e muitas vezes o tornar sim, o estar disponível para o outro é uma forma de se mostrar valioso para o outro, visto, visível, mas tem um problema, não é? Porque faz ignorar as suas próprias necessidades. Portanto, ao dizer sim, existe uma anulação de si próprio, porque tem medo desse não, que esse não afaste o outro. E este ciclo leva à exaustão emocional, portanto tem um impacto real no nosso bem-estar emocional. Pode também trazer sintomatologia ansiosa, relações desequilibradas, onde a pessoa sente que dá mais do que aquilo que recebe. E depois podemos até ter situações de cobrança, em que de facto as pessoas começam a ficar cansadas deste desequilíbrio. Um estudo de Peng e Ishak, publicado na Scientific Reports, mostrou que a autocompaixão, e eu falo muito da autocompaixão, tem a capacidade de ser aqui uma mediadora entre este apego ansioso, o trauma relacional e sintomatologias de stress pós-traumático. Ou seja, a
Pessoas com histórico de rejeição e que trabalham a autocompaixão conseguem desenvolver mais facilmente coragem para estabelecer limites. Passam a perceber que dizer não é uma ação egoísta e autocentrada, mas é de proteção. Outros estudos demonstram que o treino da assertividade, portanto, a competência de comunicarmos de uma forma objetiva, sem agressividade ou passividade, aumenta significativamente a autoestima e reduz os sintomas ansiosos e permite, obviamente, mais facilmente esta colocação de limites. Portanto, agir de forma assertiva promove a nossa autoconfiança, melhora os nossos relacionamentos. Porquê? Porque nós respeitamos a nós próprios. É um círculo virtuoso onde mais autoestima leva a limites mais saudáveis que levam a melhoria na qualidade das relações e que levam a mais autoestima and so on. Portanto, acaba por ser de facto uma mais-valia este respeito por nós próprios, portanto, autocompassivo, e esta comunicação assertiva, portanto, promove aqui este círculo virtuoso neste processo. Por outro lado, um outro estudo demonstra que fronteiras frágeis entre o eu e o outro no plano emocional cognitivo, ou seja, esta dificuldade em distinguir as minhas necessidades das necessidades do outro, estão associadas a baixa autoestima, menor suporte social, torna também difícil esta capacidade de dizer não e de colocar limites. Vejamos, mulheres educadas para serem cuidadoras, o padrão é absorver o problema dos outros e, portanto, suprimir as suas próprias necessidades e não se sentirem com direito a dizer não. Aliás, há um conflito interno muito grande no momento em que as suas necessidades se colocam em primeira instância. Portanto, a partir do momento em que é reservado um espaço para si próprio de autocuidado, existe um desconforto acentuado, é como se algo estivesse errado e não pudesse acontecer dessa forma. Olhando para uma outra investigação de Lampes e colaboradores, vejamos novamente que o estilo de vinculação é um preditor de codependência. Portanto, uma vinculação mais insegura pressupõe que há uma maior tendência para a busca de validação constante e ter dificuldade em desagradar o outro, por isso não coloca limites. Portanto, numa relação, como eu não quero perder, não é? Voltamos aqui à questão do abandono, eu vou dizendo que sim, mesmo quando eu quero dizer não, eu vou cedendo, eu vou tolerando. E pessoas também que têm esta facilidade em dizer sim, também estranham quando outras pessoas querem realmente perceber o que é que elas querem, o que é que elas procuram, não é? Não estão habituadas a estarem nesse papel, estão habituadas a estar no papel de o que é que tu queres e fazerem aquilo que o outro quer e de uma forma ligeira. Claro que o somatório desta não colocação de limites tem desgaste e tem impacto. Portanto, temos uma vinculação insegura, mais ansiosa, que tende a pressupor aqui uma maior dificuldade de colocação de limites. Já uma vinculação segura existe um conforto entre a autonomia e a colocação de limites sem culpa. Portanto, amor próprio e limites são fundamentais. As pessoas que começam a transformar isto dentro delas relatam que quando disseram um não pela primeira vez, sentiram-se orgulhosas e estavam a honrar-se a si próprias. E, portanto, tem poder, tem impacto e é fundamental nós sermos capazes de aplicar estas 3 letrinhas apenas e que tanto poder elas têm. Se nós formos olhar para a neurociência do trauma, através dos trabalhos de Bessel van der Kolk, que demonstra que as pessoas com trauma relacional vivem frequentemente com um sistema nervoso desregulado. Logo, tendo um sistema nervoso desregulado, mais hipervigilante e por vezes aqui em colapso, faz com que a pessoa se torne quase incapaz de dizer não ou de gerir aqui um conflito e, portanto, acaba por ver-se nesta bola de neve de nãos consecutivos e que vai ganhando, de sims consecutivos e que vai ganhando aqui um maior impacto na pessoa.
O que é que nós percebemos? Que ao trabalhar com estratégias de mindfulness, que ao trabalhar com o corpo, ao fazermos aqui uma reparentalização da nossa criança interior, portanto, reaprender a cuidar de si próprio de uma forma compassiva, que ajuda as pessoas a criar um espaço para serem mais assertivas nas suas relações e a criar limites. Afinal, colocar limites não é rejeitar o outro, é apenas delimitar o seu espaço e criar aqui um espaço de respeito a si próprio e tornar-se visível para o outro. Isto muitas vezes numa relação amorosa pode também criar aqui uma inspiração para a outra pessoa, não é? Uma admiração para a outra pessoa. Uma pessoa que sabe aquilo que precisa, sabe aquilo que quer e mesmo quando não sabe o que precisa, consegue criar um espaço para comunicar ao outro que precisa de tempo e de espaço para explorar aquilo que precisa, pode ser também sentido como algo admirável para um parceiro ou para uma parceira. Ao mesmo tempo, sabemos que comunicar um não, sobretudo para alguém que já está habituado há muito tempo a receber só sims na relação, vai estranhar e pode trazer até aqui alguma insegurança. Então pode ser importante também comunicar, dar um bocadinho de contexto à pessoa, as mudanças pelas quais está a passar, para que ela possa digerir isto e também posicionar-se, sabendo que pode de facto acontecer que a partir do momento em que começamos a dizer não ao outro, numa dinâmica em que só dizíamos sim, pode efetivamente acontecer que a outra pessoa possa desligar-se de nós porque nós mudamos, porque nós já não somos a mesma pessoa e desliga-se. Mas quando isso acontece, isso também é uma evidência de que a relação que estava a ser desenvolvida não era uma relação equilibrada, não era uma relação saudável e, portanto, apesar da dor, pode ser de facto melhor para esta pessoa um afastamento ou uma separação quando a relação não é saudável e a outra pessoa não está disponível também a fazer a sua parte. Portanto, a colocação de limites pode ser uma oportunidade para compreender aqui a qualidade da relação. E, portanto, situações em que as pessoas conseguem esta transformação, não é? Aquela pessoa que estava numa relação abusiva e consegue dizer eu não aceito mais ser desrespeitada, para mim acabou, tem impacto, não é? Aquela pessoa que se deixou de sentir má pessoa por estar a delimitar limites na sua relação amorosa e a priorizar, por exemplo, o seu descanso, não é? Também traz poder, traz força e é importante que nós nos respeitemos a nós para que as outras pessoas também nos respeitem a nós também. Então vamos pensar nestes limites como as paredes de um jardim, do nosso jardim. Se não existir qualquer cerca, não é? Qualquer delimitação, qualquer pessoa pode entrar e pisar as folhas do nosso jardim. Ao construir uma cerca, não significa que nós nos fechamos ao mundo. Significa apenas que decide quem pode entrar e qual é a intenção com que entra. No início pode custar um pouco, porque não é habitual. Como estava a falar há pouco, é natural que resmunguem e que digam que mudaste, não é? Mas não é uma questão de passar a estar mais frio, é uma questão de passar a estar mais consciente e, portanto, mais seletivo nas escolhas, não é? E está a proteger aquilo que para si tem valor, não é? E que é você mesmo. E, portanto, é importante que neste jardim nós tenhamos aqui uma cerca e que nessa cerca exista uma cancela em que nós vamos abrindo e fechando essa cancela para permitirmos, não é, que quem entre no nosso jardim seja capaz também de cuidar bem dele. E é por isso que é fundamental nós sermos capazes de criar estes limites. Portanto, em suma, queria só deixar esta reflexão, é uma questão de começar a pôr em prática, a testar. Se realmente for muito difícil esta colocação de limites, será mesmo importante procurar uma ajuda especializada para poder trabalhar as feridas que impedem que seja capaz de colocar esses limites com segurança. Existindo aqui tolerância emocional, vá-se desafiando em equilíbrio, portanto, sabendo que
Cada não que diz a algo que o magoa é um sim que diz a si próprio. É um gesto de dignidade, é o seu coração a dizer: eu importo, eu valho, eu mereço respeito. E portanto é com esta nota que eu gostaria de terminar aqui este nosso episódio de hoje, porque de facto não há maior prova de amor que essa, não é? Sentirmos que nós gostamos de nós próprios, amamos-nos a nós próprios, respeitamos-nos, importamos e sentimos que temos valor. Fico então à espera das vossas reflexões, das vossas partilhas e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.